Com o deslocamento de navios de guerra para a região próxima ao Irã, as declarações de Trump, as declarações do seu secretário de Estado, secretário de Guerra, aumentam as chances de um ataque militar dos Estados Unidos. Durante as manifestações no Irã, fortemente reprimidas, Trump dizia que estava preocupado com as mortes de civis. Sem dúvida nenhuma, aqueles que têm alguma preocupação, algum vínculo com os direitos humanos, pela democracia, também se preocupam. Mas não foi isso. O procedimento dos Estados Unidos, seja de Joe Biden, de Trump e de toda a elite política durante o genocídio em Gaza. Também não foi durante os 20 anos da chamada Guerra Global contra o Terror, que, segundo dados da Universidade de Brown, foram mortos por volta de 4 milhões de pessoas. Então, vamos deixar isso de lado. Vamos focar, então, nessa questão mais militar e geopolítica. Como se sabe, o Irã entrou na órbita dos Estados Unidos de preocupação de ser um alvo de ataque, ser um inimigo, a partir da Revolução de 79, 1979. De lá para cá, independentemente de republicanos e democratas, mudando um pouco o tom e uma ou outra estratégia entre eles, o que nós vimos foi um circo sistemático ao Irã. A tentativa de destruir o Irã com a guerra Irã-Iraque, hoje se sabe, vários documentos mostrando, no primeiro momento, os Estados Unidos apoiou o Iraque de Saddam Hussein para destruir a República Islâmica. Essa guerra durou 8 anos. Durante a guerra, os Estados Unidos também mudou de lado, apoiou o Irã contra o Iraque, para que os dois se destruíssem. A partir de então, veio, portanto, a ideia de conter o Irã, cercar o Irã. Em 2001, os Estados Unidos ocupam o Afeganistão. E se você olhar lá no mapa, é a maior fronteira com o Irã. Depois de 2003, ocupa o Iraque, outro país com grande fronteira com o Irã. E se você olhar ao norte e ao sul, bases militares americanas e ao lado, as bases militares no Golfo Pérsico. Portanto, o Irã está literalmente cercado. E, a partir desse cerco, a partir das sanções, vem tentando se articular mais, o Irã, com os países da Ásia, principalmente China e Rússia, tentando sair desse cerco. Falando das bases militares, eu chamaria a atenção para um depoimento do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Congresso americano. O Marco Rubio foi lá prestar esclarecimentos sobre o sequestro de Maduro, sobre a possibilidade de guerra no Irã, e ele disse uma coisa que é um negócio fantástico. O problema principal do Irã é que ele ameaça as bases militares dos Estados Unidos. O Irã é uma ameaça. O Irã pode atacar as bases militares dos Estados Unidos. É muito interessante, parece que a base militar é algo que já está lá há milênios e o Irã está aparecendo lá recentemente. Quer dizer, é o raciocínio inverso. Por que essas bases militares dos Estados Unidos estão lá em torno do Irã? Né? Então, essa arrogância imperial, a arrogância naturaliza certas questões, né? Aquele que tem o poder, que se acha poderoso, e, portanto, dá uma normalização para isso. É natural que as bases militares dos Estados Unidos estejam lá e que não podem ser ameaçadas. Hoje já se viu ameaçar as bases militares norte-americanas. Né? Pois bem, nesse momento agora há uma grande possibilidade de um ataque dos Estados Unidos. Jornais, analistas têm chamado a atenção porque o número de deslocamento militar é muito grande. Mas, ao mesmo tempo que está essa questão da guerra, também tem possibilidades de acordo. Quer dizer, puxa, que coisa estranha, coisa paradoxal. Ora, eu não diria que é só esse momento da guerra e da paz. Né? É algo que, infelizmente, é o que acontece na política internacional. Se exacerba a possibilidade do ataque, lança um momento de dissuasão, isso é uma ameaça implícita, para eventualmente negociar. Não, não se sabe até o momento. E essa negociação tem vindo por pressão, e esse é um elemento interessante, dos estados ali em torno do Irã, independentemente da relação mais próxima ou mais distante do Irã, porque esses estados estão preocupados com que um ataque dos Estados Unidos pode ocasionar na região, as consequências da resposta do Irã. Países como Turquia, que tem sempre
tentando se colocar como mediador, vai sediar provavelmente uma reunião em Istambul, né? Lembrando que a Turquia faz parte da OTAN, Paquistão, Catar, Omã, Arábia Saudita, que estão ali no Golfo, muito próximo do Irã, região muito, como se sabe, produtora de petróleo. A produção e escoamento de petróleo pode trazer consequências graves, né? Se é verdade, como nós estamos vendo, né, os arroubos de Trump, os Estados Unidos, além dos arroubos, das suas intenções, os Estados Unidos têm recursos para isso, têm recursos militares, têm recursos econômicos, né, o que leva todos nós, volta e meia, a chamar de império. Por outro lado, a resistência. É isso que não pode deixar de ver. São vários tipos de resistência a isso. Ou seja, não é a intenção, né, que faz a conversão das ideias em fato. Outro dia eu li algo, um jornalista escreveu, o Trump vai reinar sobre Gaza, porque ele fez um plano. Não sei se vai reinar sobre Gaza, vai ter resistência em Gaza, está tendo resistência. O que nós temos, portanto, nesse momento, são tentativas, né? Eu tenho resgatado uma expressão que ficou muito utilizada na década de 70, é a tentação imperial. Os Estados Unidos tenta ser um império, né? Mas não consegue, porque há uma estrutura de poder, uma estrutura econômica internacional que não permite isso, né? Independentemente dele querer ou não, né? Então, hoje o Irã se coloca nessa seguinte situação, um momento muito grave, muito frágil do Irã, mas ao mesmo tempo não é de submissão, longe disso, e o Oriente Médio entra num outro patamar agora, se isso ocorrer. Guardadas as devidas proporções, se assemelha ao momento da guerra do Iraque. Se dizia que o Iraque tinha armas de destruição em massa, se comprovou foi uma mentira. Os Estados Unidos foi à ONU para solicitar, né, uma votação no Conselho de Segurança para que apoiasse a guerra. Não aconteceu, independentemente disso, os Estados Unidos atacou o Iraque, que era um Estado ainda que resistia aos Estados Unidos, na região do Oriente Médio, um Estado poderoso, mas não na mesma proporção que o Irã. Portanto, com o Irã, as consequências podem ser muito mais graves do que agora. Há muitas semelhanças, né? Naquela situação do Iraque e o Irã hoje. Há diferenças significativas também. E a questão do Irã, como foi do Iraque, já tem sido há muito tempo, a chamada questão nuclear. A acusação que o Irã faz enriquecimento de urânio para produzir artefato nuclear, para produzir bomba nuclear. O que é mais interessante, se pode dizer assim, chamativo, né, é que o Irã faz parte do TNP, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, coisa que Israel não faz parte, Paquistão não faz parte, mas não poderia não fazer parte. O Irã tem interesse em estar dentro do regime nuclear. Então é essa a questão, vamos dizer, que pelo menos aparece como motivação. E no final das contas, a grande motivação dos Estados Unidos em relação a isso é Israel, ou seja, provável tentativa de equilíbrio por parte do Irã com Israel. Produção, se for isso, de artefato nuclear para ter o equilíbrio. Então a acusação da Irã é essa. E agora, além da questão nuclear, também estão colocando em negociação os mísseis iranianos, mísseis de médio e longo alcance. Enfim, a ideia de desestruturar a República Islâmica, a República do Irã. Isso se configura de forma muito clara. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe, e se houver a tentativa, as consequências serão muito graves.